Então, uma boa tarde. Meu nome é Giovana, eu sou juíza aqui, coordenadora do Laboratório de Inovação do Paraná. Estou aqui junto com a Márcia, que é a nossa supervisora, a nossa gestora, e hoje o nosso convidado é o André Fischer. O André, ele é jornalista, ele é estudioso da questão da linguagem inclusiva. Ele tem um podcast chamado Inclusive André, que agora está na segunda temporada. Ele escreveu um manual ampliado de linguagem inclusiva, que está à disposição, acabei de ver na Amazon. Também é um dos fundadores da Mix Brasil, né, André? Que é um evento de diversidade que acontece há muitos anos aqui no nosso país. E hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre linguagem inclusiva, né? O que é isso? Falar todos a todo momento, usar o arroba, como que a gente pode ser mais inclusivo aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Márcia, você quer complementar com alguma coisa? Quero, já que a gente está falando de inclusão, eu vou fazer minha audiodescrição, chefa. Sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo loiro, meio descabelada, e estou com uma blusa preta e cinza, e atrás de mim tem um fundo embaçado. Curitiba faz frio. Então, a gente vai começar. Eu quero te agradecer, André, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, e para a gente esquentar esse papo aí, já vou começar com uma pergunta que nos aflige, né? Nós, aqui na JFPR, né, na Justiça Federal do Paraná, estamos num movimento grande, né, do uso da linguagem simples e tudo, e no nosso trabalho no laboratório sempre surgem essas questões aí da linguagem inclusiva. E existe até uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a número 401 de 2021. Ela fala sobre acessibilidade e inclusão, e ela menciona a linguagem simples como um fator de acessibilidade. Então, né, diante disso, queria, para começar, né, na sua opinião, o que você acha, né, que é a importância de adotar essa linguagem inclusiva, junto com a linguagem simples, né, uma linguagem inclusiva que seja acessível, compreensível para diversos tipos de público. Boa tarde, André. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Agradeço o convite, uma rápida audiodescrição também. Eu sou um homem branco, de óculos, bigode e cabelos grisalhos. Eu estou com uma camisa jeans e eu estou aqui com um fundo bastante colorido, porque eu estou no Centro Cultural da Diversidade, que é um espaço que eu divido também aqui da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, no Itaim Bibi, no meio da Faria Lima. Na verdade, meus estudos de linguagem inclusiva começaram com linguagem simples, na verdade, né, com essa questão de acessibilidade à informação, disso ser um direito cidadão, todos os cidadãos e cidadãs poderem entender tudo que está sendo escrito, dito, né? A gente vive num país com um alto grau de analfabetismo funcional, e a gente tem que pensar sempre, e não apenas, né? A gente tende aqui a complicar, a florear muito a linguagem como uma maneira de rebuscá-la, e às vezes a gente se perde na acessibilidade à informação que está sendo transmitida. No caso da linguagem inclusiva, na verdade, na linguagem inclusiva que eu uso alguns princípios da linguagem simples também, que são, por exemplo, fazer frases pequenas, de não usar jargões, né? A busca por uma ordem direta. Mas a linguagem inclusiva ela tem um significado ainda adicional, que é, primeiramente, acabar com a invisibilização de cara, um grupo imenso da população, mais da metade, que são as mulheres. A gente tem um idioma muito marcado, né? Assim como outros idiomas latinos também, onde existe uma forte marcação de gênero em absolutamente tudo que a gente diz e fala, e às vezes a gente não se dá conta que esse idioma ele tem uma base patriarcal, machista, e que a gente tem que buscar maneiras de diminuir esses marcadores de gênero para tentar minimizar, porque a gente sabe que é impossível num idioma tão fortemente marcado por esses masculinos genéricos, né, por esses marcadores todos, mas a gente tentar diminuir
como maneira de, através da linguagem, a gente incluir outros grupos também, primeiramente o gênero feminino, né? Mas quando a gente fala também de pessoas LGBT+, de pessoas negras, indígenas, com pessoas com deficiência, isso tudo a linguagem inclusiva também ela vai buscar vocabulários que não diminuem essas pessoas, que não reforcem preconceitos. Esse é o objetivo da linguagem inclusiva. Muito bem. E, então, sempre tem maneiras, né? Eu queria deixar claro, assim, né? Ajudar as pessoas a entenderem também isso, né? E sempre há maneiras de não usar o gênero, né? Esse marcador masculino aí. A gente sempre reforça isso, né? Que a linguagem simples não se confunde necessariamente com a linguagem neutra, né? Porque é uma preocupação, né? Desses ambientes também mais conservadores também, e que a gente não pretende mudar a língua portuguesa com uma linguagem simples, né? Eu gosto de uma frase que você usou no podcast que não parecia português, você consegue lembrar, assim? Que falava do Ilu. Então, perdi um pouquinho, passou um avião aqui em cima. Ah, Eu perdi o aonde que você perdeu? Um finzinho só. Acho que falou de podcast. Isso, que tem uma frase lá que você usou, né? Que não parecia português, parecia outra língua, que você estava usando para demonstrar, né? Que não era a língua portuguesa, era Ilu, Elu, e falava... Você lembra dessa frase? Eu não acho nem que não é questão de não ser a língua portuguesa, né? Eu acho que essa é uma questão que está posta, vale a pena ser discutida, mas o que eu tenho dito é que muitas vezes a linguagem neutra ela acaba não sendo inclusiva no sentido de que existe, a gente tem que entender que é uma realidade, existe uma barreira muito grande, primeiro na compreensão desses signos todos, né? Usar o e, trocar, que não é simplesmente falar todos, né? Tem todo um sistema que muda de artigos, pronomes, que muda com a adoção de um gênero neutro, e a gente também quer se comunicar com as pessoas. E tem muita gente que tem uma barreira, que não aceita essa nova linguagem. Então, o que eu proponho é que a gente comece a construir uma linguagem inclusiva usando a norma padrão do idioma que a gente vive hoje. Então, é a gente buscar diminuir esses marcadores de gênero masculinos genéricos, né? Por exemplo, em vez de a gente falar os servidores, né? Estava agora mesmo numa reunião com a SJ falando dos servidores, eu lembro, não, servidores e servidoras, pelo menos a gente tem outras maneiras ainda de falar, mas quando a gente fala os servidores, né? Ou fala do servidor de uma maneira geral, a gente está diminuindo a presença feminina e não é mimimi. A verdade é essa, é algo tão, né, a gente aprende a falar, aprende a escrever dessa maneira, mas para reforçar essa invisibilidade do feminino, das mulheres, né, para reforçar uma presença sempre masculina em qualquer discurso. E o que eu digo que a linguagem neutra, eu acho que ela depende do espaço onde você vai usar. Eu, por exemplo, aqui no Centro Cultural da Diversidade, que é um espaço direcionado ao público LGBT+, a gente aqui consegue usar, por exemplo, no off, né, na locução, a gente fala sejam todos muito bem-vindos. Mas é porque a gente aqui está trabalhando com esse público específico. Essa mesma linguagem ela pode criar um estranhamento. Você já começa, por exemplo, como sejam todos bem-vindos, algumas pessoas podem já criar um bloqueio, já a partir daí, já questionar tudo que você vai dizer a partir das boas-vindas, né? Então, a minha proposta, e a proposta da linguagem inclusiva, na verdade, é que existem pessoas que usam a linguagem inclusiva com o gênero neutro, mas eu, como trabalho com instituições, empresas, eu costumo sugerir que a gente encontre fórmulas, em vez de dizer sejam todos bem-vindos, e a gente dá as boas-vindas a todas as pessoas presentes. É uma maneira de você ser inclusivo, ou pelo menos dar, sejam todos e todas bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas, mas aí vai complicando, e aí são as que a gente começa, nos momentos onde a linguagem inclusiva, às vezes briga um pouco com a linguagem simples, não sei se briga, mas bate, às vezes, com alguns preceitos, que algumas vezes a gente tem que aumentar o tamanho da frase, dar algumas voltas, usar umas vozes passivas,
para tentar diminuir, né? Existem técnicas para a gente tentar reconstruir as frases sem esses marcadores, que às vezes nem sempre são as soluções mais que estão contempladas pela linguagem simples também. Então, a gente tem sempre que fazer opções. Então, se você quer ser um pouco mais inclusivo, talvez você tenha que abrir mão um pouquinho de alguns preceitos da linguagem simples para poder ser um pouco mais inclusivo. Mas tudo depende também de onde você está comunicando. Se é uma comunicação, sei lá, um contrato, que você quer né, torná-lo mais simples, talvez valha a pena você, às vezes, usar um masculino genérico para simplificar uma frase e para ela ser mais facilmente compreendida. Mas o objetivo da linguagem inclusiva basicamente é esse. Então, a gente diminuir marcadores de gênero sem necessariamente usar a linguagem neutra e esses vocabulários todos racistas, capacitistas, LGBTfóbicos, né, racistas, que a gente consegue também aplicar de uma maneira muito simples. E o que eu costumo dizer é que a linguagem está a usá-la a partir de hoje, agora. Não precisa de né, é o vocabulário que está todo posto e colocado né, no idioma hoje mesmo, é só fazer esses pequenos ajustes. Eu costumo sugerir que ele comece na linguagem escrita, que é muito mais fácil você conseguir, né, reler o que escreveu, ler, fazer os ajustes, dar as editadas, e com essa prática constante, a gente consegue passar a se comunicar também oralmente de uma maneira mais inclusiva. Tá certo. E, André, ontem a gente teve acho que está vazando. Ontem a gente teve uma discussão no laboratório de inovação. Você está me ouvindo? Parece que está dando um eco. Está dando um eco. Ontem a gente estava Ontem a gente estava no laboratório de inovação discutindo sobre justamente essa questão de marcador de gênero, né? Porque pelo CNJ a gente sempre precisa usar juízes e juízas, servidores e servidoras, a gente tem uma resolução. E daí até um oficial de justiça questionou, ele falou assim, mas não fica muito complicado para a parte, quando ela recebe uma intimação, digamos assim, o mutuário, que no caso era um devedor ali, ou os devedores e devedoras com S, com cheio de marca, tipo, para tentar incluir, a gente deixa mais complicado o documento. Existe alguma palavrinha mágica, alguma operação que a gente consiga fazer para não ter juízes e juízas, servidores e servidoras, mutuários e mutuárias? Alguma questão assim, alguma regra fixa que a gente consiga? Regra fixa, a gente não tem, a Mônica, eu vi aqui um comentário que ela já... Linha mágica é pessoa, então a gente muitas vezes pode usar pessoas usuárias, pessoas servidoras, né? Ou por exemplo, se a gente... existem outras maneiras, por exemplo, quando a gente vai falar de professores e professores, falar o corpo docente, né? Tem outras formas da gente buscar. Geralmente dá um pouquinho de trabalho, principalmente quando a gente, né, eu trabalho com algumas empresas que a gente tem que fazer um trabalho para encontrar as melhores palavras, né? Às vezes não surge assim facilmente como pessoas servidoras, por exemplo. Vamos dar um exemplo, tem um grupo em que eu fiz um trabalho de jovens empreendedores, era o nome do grupo. Jovens empreendedores como masculinos, né? Então, como que a gente vai trabalhar? Está no nome do grupo, toda a comunicação é feita dessa forma. Como que a gente vai trocar? Você tem que fazer né, buscar outras palavras. A palavrinha mágica é sempre pessoas, a gente costuma falar que pessoas colaboradoras, né, em vez de falar dos colaboradores, essa é a palavra, mas tem maneiras da gente buscar outros formatos também, né? E palavras, por exemplo, que tem comuns de dois gêneros, a gente não dá o artigo antes, né? Então, na hora que a gente for falar residentes, por exemplo, a gente pode falar residentes, não. Então, o artigo, muitas vezes, a gente consegue tirar, especialmente para essas palavras que são comuns de dois gêneros, que assim a gente não força um masculino ali, por exemplo, os participantes.
né? É uma palavra que eu estava com um outro grupo esses dias e penso assim, é só retirar. Os participantes são convidados, era essa frase. Participantes são convidados, participantes é como muita gente. Então, tem maneiras também, porque também repetir pessoas todas as vezes é algo que também me fica um pouco cansativo, então tem maneiras de a gente ir encontrando soluções diferentes. Deixa eu fazer uma troca aqui, que meu microfone aqui começou a ser aqui. Eu ia te falar que estava meio, assim, meio ruidoso. Contigo, já estão me ouvindo? Ah, muito melhor. Ótimo. Que bom. Então, eu ia te pedir essas dicas mesmo, assim, que a gente ensina. Estou vendo que a gente está num caminho certo até, né, Giovana, que a gente está indo aí. Mas se tiver para as pessoas que estão começando agora, né, a estudar isso, outras dicas, assim, de como as pessoas de organizações que desejam usar a linguagem simples, né, linguagem inclusiva, desculpe, como que algumas dicas práticas para elas, né, para essas pessoas nas suas comunicações, os pronomes. Tá sem áudio agora, André? André, você tá mudo. Tá bom, esperamos. Vamos lá, vamos ver o chat. Pronto. Voltei. Você pode repetir, desculpa? Então, se você tem, né, já que você já começou, e para a gente ver se a gente está no caminho certo aqui no laboratório, que a gente está realmente trabalhando nisso aí, firme, né, trabalhando duro aí na simplificação de documentos, inclusão, se você pode compartilhar mais dicas, né, práticas, assim, para as pessoas. Então, você já falou agora essas, né, e para essas pessoas que querem usar, né, nas suas comunicações, serem mais inclusivas, assim, como que a gente pode, como que você sugere, os pronomes? Tem questões, eu acho que muitas vezes a gente tem que, às vezes, reconstruir o tom, e aí vai depender novamente, né, numa linguagem talvez mais jurídica, mais formal, isso não sirva, mas, por exemplo, quando a gente está escrevendo, na própria formulação do texto, a gente passar a usar um você diretamente, né, em vez de se referir aos usuários, né? Isso é uma coisa que acho que a linguagem simples também usa, mas é você usar uma técnica de UX Writing mesmo, né, de experiência do usuário, que é passar a se dirigir diretamente às pessoas, não usando aquele que geralmente a gente tem que recorrer ao masculino, né, o usuário, o participante, o leitor, né? Então a gente usar o você deve fazer, né, em vez de, né, você deve buscar. Isso é uma das formas. Isso requer uma reconstrução na própria comunicação, muitas vezes, né? Então torná-la mais uma linguagem mais direta com as pessoas que são o alvo, o objetivo dessa comunicação. Muitas vezes a gente tem que partir para essa reconstrução de algumas frases, então reconstruí-las usando indefinindo o sujeito, por exemplo, colocando um C, né? Fala-se, ao invés de colocar, de direcionar para quem você está falando. Então, são algumas... muitas vezes, eu acho que vale sempre a pena a gente não simplesmente colocar num texto grande, quando a gente vai ver que tem muitos marcadores de gênero, então, algumas vezes usar o masculino e o feminino, algumas vezes usar essa indefinição do sujeito, trocar. Muitas vezes, quando a gente passa para a voz passiva, a gente consegue tirar esse marcador também. Então, o ideal é, num texto, para não ter que repetir várias vezes pessoa, 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 ou então masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, ir alternando para o texto ficar mais rico também, né? Para ele não... Eu, como jornalista, sempre tenho essa preocupação de repetição de palavras, né? De não usar a mesma palavra duas vezes. O ChatGPT está aí para nos ajudar nesse tipo de construção. Desde que ele foi lançado, eu realmente tenho usado, eu fui treinando o meu próprio ChatGPT
porque a gente, né, pode ir fazendo isso, colocando textos dizendo, olha, aqui, aí ele oferece uma solução, eu digo, não, não é isso, é por outro lado. E hoje ele já funciona melhor para mim, porque ele já entende para que lado que eu busco quando eu vou, né, buscar tornar um texto mais inclusivo. Mas certamente sempre tem que passar por uma revisão, porque ele nem sempre consegue. Mas a gente tem que entender que o ChatGPT é um aliado nesse sentido. Eu acabei de escrever uma dissertação, 120 páginas, onde eu fiz inteiro, isso foi um exercício. Eu, em 120 páginas, só usei em uma frase marcador de gênero, porque eu falava do curador, o autor, o gestor. Eu concentrei tudo numa frase e coloquei com uma nota de rodapé dizendo eu estou usando aqui o marcador de gênero porque eu estou me referindo a uma situação que acontecia no século passado, onde essas figuras eram sempre homens. Era sempre um gestor, o curador era sempre um gestor. Então, assim, é uma nota de rodapé que eu quis mostrar, né? Mas é uma frase em 120 páginas. Então, é um exercício que é possível para dizer isso num texto mais acadêmico, vamos dizer que isso é possível numa linguagem mais formal, a gente conseguir fazer, escrever sem fazer esses marcadores. Uma coisa, por exemplo, né, que é uma dica, que é isso, por exemplo, quando eu estava falando, é um texto sobre curadoria, então eu não me referi ao curador, às vezes eu usava curadores e curadoras, né, quando cabia, mas eu me referi, e é uma questão de estrutura do texto mesmo, eu estou me referindo à curadoria, eu não preciso usar o termo curador para me referir, para falar da curadoria. Da mesma maneira que eu não preciso falar do diretor ou dos diretores e das diretoras, se eu estou falando da direção. Então, são maneiras também da gente usar, em vez de falar dos juízes, falar a corte, né, no caso. Então, tem palavras, por exemplo, dentro do meio jurídico que são possíveis encontrar palavras que querem se referir à mesma coisa, mas sem personalizar no cargo. Tem muitas empresas que eu tenho trabalhado que a gente, né, faz essas, por exemplo, na hora de fazer, já mudar, por exemplo, junto do RH, na hora de fazer a lista dos cargos, a gente ir para a função, deixar de usar os cargos, né? Então, você quando está contratando não contrata mais um engenheiro de produção, que quando você busca um engenheiro de produção, você subliminarmente está dizendo que você está buscando um homem para essa função. Então, quando a empresa passa a buscar o cargo passa a ser engenharia de produção, é a mesma coisa. E aí, no cargo, né, nessa função da engenharia de produção, você fica bem claro que uma engenheira ou um engenheiro de produção podem ser bem-vindos bem-vindos e bem-vindas, olha eu aqui já derrapando, nessa função, né? Porque eu acho que tem uma questão que a gente tem que entender, que é um processo, né? Quando a gente busca uma linguagem, a questão primeira é o seguinte: não é errado. A gente não pode dizer que é errado usar bem-vindo, porque não é errado. Eu acho que é uma decisão política aí com P bem maiúsculo. É uma decisão política a gente querer incluir, né? Então, óbvio que a língua portuguesa, ela é toda construída em cima desses masculinos, né? Invisibilizando o feminino. Mas é uma decisão a gente construir um discurso que seja mais inclusivo. Então, quando uma empresa busca uma pessoa para ocupar o cargo de engenharia de produção, ela não está reforçando a ideia de que aquele cargo é para engenheiros. Ele pode ser ocupado por engenheiras também. E a gente tem que entender, vou repetir, não é mimimi. A gente, com a linguagem, está reforçando o tempo inteiro essa ideia dessa primazia, a ideia de que o cargo de engenheiro de produção é um cargo que é buscado, sempre foi ocupado por homens e que vai continuar sendo ocupado por homens enquanto a gente não entender que o que a gente está falando é da engenharia de produção e que engenheiras de produção também têm espaço dentro dessa profissão, né? Então, eu acho que são coisas que vão mudando
E eu acho sempre interessante, não sei aqui, pelas carinhas que estou vendo aqui, acho que a gente tem mais mulheres do que homens, por exemplo, né, nesses grupos, e é um exercício que eu faço muitas vezes que é engraçado, quando eu vejo, por exemplo, que tem um grupo que tem mais mulheres do que homens, é usar um feminino genérico. Então, boa tarde a todas, estou muito feliz que nós estamos aqui, né? E sigo no feminino. É impressionante como quando você está principalmente num grupo maior, no auditório, você vê os homens todos se mexendo na cadeira. É impressionante, tem um incômodo por estar, né? Porque parece que está sendo diminuído por não estar sendo contemplado naquele discurso, né? A pessoa só contemplando as mulheres e não os homens. Mas é isso que as mulheres vivem a vida inteira. E é isso que a gente tem que se dar conta. As mulheres nascem e são alfabetizadas para reproduzir esse pensamento patriarcal. Desculpe a palavra, tem gente que se incomoda às vezes, mas essa é a verdade. Acho que a Narda levantou ali a mão. Isso que eu ia falar. Aí depois tem outras perguntinhas aqui no chat, aí depois a gente... Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas e meninos. Eu ia justamente fazer essa pergunta. Você acha, André, que pode haver um movimento assim masculino no futuro, assim, de rebeldia com relação a esse caminho que a gente está trilhando? Porque, por exemplo, a gente fala em pessoas servidoras. Pode ser que eles se incomodem, né, com essa tendência de redação, né? Então, claro que esse acho que é um caminho que a gente não tem como retroceder, mas, de certa forma, pode ser que... A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas me veio isso. Olha, Nada, não é diferente de... É isso que a gente tem que colocar. Eu acho que tem decisões da justiça mesmo no Brasil, né? Por exemplo, quando colocou a LGBTfobia similar ao racismo. Ela é similar mesmo. A LGBTfobia é o mesmo padrão de comportamento que o racismo. E eu acho que é a mesma coisa. Então, você ter É óbvio que tem uma diferença cultural, né? Porque o idioma diz que esses masculinos, como eu disse, são corretos, mas também a gente vai eliminando termos racistas, né? Tem muitos termos que a gente não usa mais, que reforçam um pensamento racista, né, que diminui indígenas, né? Por exemplo, a gente não fala mais programa de índio hoje, né? Tá claro por que a gente não fala. E a gente tem que entender que é parte, acho que, do mesmo princípio. Obviamente que é uma estrutura muito mais complicada de ser alterada, um pensamento muito mais muitas vezes muito mais difícil, porque as pessoas primeiro precisam se dar conta de que, sim, a gente reforçar o machismo na linguagem. Porque uma questão que eu acho que é a seguinte: uma coisa é a gente aprende que o português é assim, né? Olha, tem um servidor e uma servidora, então são os servidores. É assim que a gente aprende, essa é a regra do português, inclusive. Tem uma questão só, que é quando você entende que quando você fala pessoas servidoras, você está incluindo as servidoras, sem deixar de mencionar os servidores. Eu tenho um pouco a impressão, você insistir nisso, né? Não querer ajustar o seu discurso, é você querer manter uma estrutura machista. Eu aqui, olha, eu falei um bem-vindos aqui sem querer, ok. Mas uma coisa é você querer efetivamente forçar, não querer mudar. Eu estava esses dias também com o pessoal, um exemplo que eu uso muito, né, de como o português é uma língua que evolui. Eu sempre uso o exemplo do você, né? A gente usava tu, a gente mudou um pronome básico, fundamental, que é para se referir à segunda pessoa do singular. E essa mudança ela veio tão forte e foi vindo aos poucos, que a gente não só passou a dizer você na maior parte do Brasil, a gente usava vossa mercê antes, mas a gente passou a usar você no lugar do tu, como ele passa a ser conjugado na terceira pessoa. Então é uma mudança muito profunda. E ela, até hoje, ela não é ensinada nas escolas. A gente não aprende a escrever, ler e escrever com você, ainda que ainda que a maior parte da população no Brasil use o você,
todas as comunicações, a gente escreve, fala com você, mas a gente não aprende na escola. A gente não aprende a conjugar. E aí eu estava esses dias com uma pessoa que estava justamente questionando essa coisa, mas você vai mudar, vai botar o todes, né? A gente estava falando no caso do todes. Eu já aqui abri no começo dizendo que eu acho que é uma coisa que eu particularmente, acho que o todes, vou falar dele, depois eu volto, mas o todes, eu acho que ele é um neologismo perfeito, porque ele é o todes, no caso do todes, o todes é o todos e todas, ele é mais fácil. Eu, por exemplo, acho estranho as pessoas falarem todos, todas e todes, porque você está marcando mais um gênero. Então, se eu ou falar todes logo de uma vez, eu falo todas e todas, todos e todas, né? Porque o todes ele serviria para falar de todas as pessoas. Mas, enfim, a pessoa que estava justamente questionando isso, ela logo depois ela falou a palavra deletar. E ela tinha, em algum outro momento, falando de stalkear. Eu falei, nossa, mas assim, você acha que o idioma não pode mudar para incluir um pronome neutro, usar a palavra todes, por exemplo, mas a gente pode pegar stalkear, a gente tem outras palavras, tem perseguir, né? Para deletar a gente tem apagar. Não que eu esteja dizendo que não é para a gente usar, mas assim, o português é aberto para essas evoluções, mas por que a gente pode assimilar um estrangeirismo tão, né, um anglicismo tão radical como stalkear e não pode o idioma evoluir para ter uma palavra que seja inclusiva como um todes, por exemplo, né? Então, eu acho que são essas questões. A Alice levantou a mão. Perfeito. Alice, só abre a mente assim, né, isso daí. Alice, só aguarda um minutinho aqui na fila, só para eu ler aqui o chat um pouquinho. Então, o Eldre fala aqui, ó, li brevemente o manual publicado na internet pelo André, e a palavra mágica, como está no manual, ele acha que é respeito, né? Acha a segmentação da sociedade bastante complicada. Então, um comentário. Aqui... Posso complementar o comentário do Helder? Que eu acho que tem duas palavras também que eu cito no manual, que acho que são básicas, que é alteridade e empatia. Então, primeiro a gente reconhecer a existência do outro e da outra, né? Das outras pessoas, a gente reconhecer. E o outro é empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa também, né? Então, no caso de homens aí, meus pares, a gente entender que tem metade da população que é invisibilizada o tempo inteiro e que muitas vezes essa própria população sequer se dá conta dessa invisibilização. Essa que é a questão, né? E muitas vezes reforça. Então, eu acho que, enfim, é respeito conjugado com essas questões mesmo, enxergar as outras pessoas, as outras possibilidades. E aí isso vai valer para tudo, né? Para pessoas que são diferentes de você, para pessoas, eu no caso que sou um homem cis branco, para pessoas negras, para mulheres, para pessoas LGBT, você enxergar as outras possibilidades de existência e contemplar isso na linguagem, contemplar isso na hora de comunicar. Quem não está invisível, puxar quem está, né? Exatamente. Cris Amélia aqui fala, né? Tem a ver com isso que você falou, acho imprescindível insistir na linguagem inclusiva, sobretudo na nossa realidade de órgão público, onde ainda tem uma forma de comunicação muito conservadora e, por vezes, ainda coloquial. Coloquial que eu não saquei muito. É um desafio, às vezes, mas vale a pena perseverar. Quer comentar, Cris? Não, é que eu tinha falado sobre coloquial, mas eu tinha pensado numa outra coisa, na verdade. É porque quando a gente pensa em varas, né, vamos falar do direito, da área fim, né, da justiça, a gente ainda tem uma linguagem ainda muito pesada, né, às vezes não tão didática. Tá certo que acho que melhorou muito de uns anos para cá, eu tenho 23 anos de justiça, eu consigo ver uma pequena melhora. Mas a gente ainda está numa luta de formiguinha, a gente ainda está nesse perseverar, por quê? Porque às vezes um muda, o outro muda. Hoje a gente já tem legislação para a gente mudar dentro dos órgãos, que a gente tem que sim dar voz aí para todos e todas, mas ainda a gente está engatinhando nesse processo, né? Então, eu acho imprescindível a gente falar disso, mesmo para um público pequeno, que sejamos multiplicadores disso,
É um caminho de perseverança, a gente insiste, e por vezes a gente é mal visto por isso, como você já falou, André. Às vezes a gente nota alguns caracteres aí esquisitos, alguns emojis nas caras das pessoas, mas a gente persevera, porque é um caminho sem volta, né, gente? A gente está plantando respeito no mundo, e quem sabe consigamos isso antes do esperado. Era isso. Obrigada. Eu acho, Cris, que tem uma questão que é a linguagem inclusiva, ela possibilita, por exemplo, uma pessoa desavisada sequer se dar conta de que aquele texto é inclusivo, que ele é redigido de forma inclusiva. A gente apenas não está reforçando termos racistas, né, termos que reforçam esse masculino genérico. Eu acho que o mais interessante é quando o texto flui, e a gente, né, criar uma nova maneira de escrever, né, estando ligado, entendendo que é esse o objetivo, mas construir um termo que não, de uma certa maneira, não afronte. Eu não estou dizendo que o afronte, eu acho que é importante, é a parte da luta. Eu admiro demais as pessoas que estão ali batendo de frente. E voto nelas, inclusive. Mas eu, na minha prática, ali, como trabalho com isso, com empresas, órgãos, eu acho que, no caso, no tipo de linguagem que eu trabalho ali, empresarial, institucional, eu acho que não tem que criar esse afronte. Você tem que criar um texto que não reforce essas questões e que passe de uma maneira, né? Você entender essas novas construções, né, essas novas frases construídas dessa maneira, que as pessoas tenham essa consciência ao escrever ou comunicar, e que não necessariamente precise bater de frente. Certo. Eu acho que a Alice queria falar. Alice? Alice. Boa tarde. Dá para ouvir? Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de participação do público externo. Eu sou servidora do Ministério Público do Trabalho e fiquei bastante feliz com a possibilidade de participar, porque o direito do trabalho, ele, na gênese, é muito social. Então, eu penso que quanto mais inclusivo, melhor. Em relação especificamente à palestra, eu quero perguntar ao professor se essa percepção que eu tenho ela é válida ou é apenas leiga. No mundo jurídico, eu vejo que é mais fácil incluir quando você fala, né? Quando está atendendo alguém, por exemplo, é muito mais fácil chegar para uma pessoa e perguntar se ela é uma pessoa trans, como você gostaria de ser atendido, de ser chamado. Na hora do peticionamento, né, a escrita eu vejo muito rígida ainda. Então, quando o senhor falou da questão de escrever uma dissertação com 120 páginas e só usou um marcador, eu fiquei, nossa, porque assim, os peticionamentos são muito longos e às vezes eu fico me questionando. Eu costumo sempre fazer isso, abrir parênteses, colocar ó, a, ó, as, mas eu fico pensando, meu Deus, vai ficar enfadonho, eu não sei de que forma, especificamente no meio jurídico, a gente consegue efetivar mais essa inclusão. Obrigada. Olha, obrigado, Alice. Eu assim, o OA, ele, para começar assim, ele não serve se é um texto que vai ser lido, né? Então, às vezes ele serve como uma solução, mas se ele é algo que vai ter uma encarnação lida, então já não funciona, porque já complica na hora da pessoa ler. Se alguma pessoa que use, né, um programa leitor, uma pessoa, por exemplo, com problema, com questões de deficiência visual, que use programas, o leitor de tela não lê exatamente, né, Mônica? Assim, então tem isso, então tem essa dificuldade do uso do OA. Eu vou começar um trabalho agora no segundo semestre, justamente com o setor jurídico, para me debruçar sobre essas. Acabei de fechar hoje de manhã. Então, assim, onde eu vou estar justamente analisando textos, nessas fórmulas que existem dentro dos textos jurídicos, né, de decisões e tal, é algo que eu vou fazer agora. Porque acho que essa é a questão. Como isso é, como eu falei, uma decisão
de novo vou dizer política com pesão maiúsculo, né? Porque é uma decisão, né? Vamos evoluir enquanto sociedade, é uma decisão, né? Incluir mais pessoas. Nos primeiros momentos, a gente vai ter que se debruçar para entender quais são os melhores termos que substituem. Né? Eu estava fazendo um trabalho, por exemplo, com um corpo consular, e tem termos que ficam complicados. Então, tem termos que fica melhor você recorrer a palavras estrangeiras, por exemplo, que você está falando, né? Porque ali cabe, ainda que a sugestão seja não usar termos estrangeiros, por exemplo, na linguagem simples, é não usar termos estrangeiros, mas às vezes soluciona, se o objetivo é ser mais inclusivo, às vezes soluciona você usar um termo, se está nesse contexto, por exemplo, de uma comunicação de um corpo consular estrangeiro, cabe às vezes usar um termo em inglês, no caso, que era num país de língua inglesa, cabe, por exemplo, usar um termo em inglês ali, porque ele vai eliminar porque o inglês tem essa vantagem muito mais fácil de ser inclusivo em inglês, porque você já não tem masculino e feminino para muita coisa, as palavras em geral são neutras, né? Então é muito mais simples. Mas tem isso, estudei muito tempo alemão. O inclusivo do alemão é um pesadelo, praticamente, a maneira como eles... Né? Com asterisco, colocando mais letras no meio e voltando no final. É ilegível, mas é a solução lá que hoje a sociedade alemã encontrou para ser, nos textos inclusivos, é aquela lá. Para a gente aqui, acho que seria muito, muito difícil, muito complicado. Então, eu acho que tem questões que a gente tem que mesmo se debruçar. Eu vi esses dias um texto da Heloísa sobre linguagem simples, onde ela diz que você escrever um texto em linguagem simples não é o caso da linguagem inclusiva, mas na linguagem simples pode demorar o dobro do tempo. E você tem que entender que você vai ganhar esse tempo depois, porque a tradução vai ser mais fácil, a versão para Libras, ela simplifica em outros momentos, em outros processos, mas essa escrita vai ser ela é mais complicada. No caso da linguagem inclusiva, eu não acho que leve o dobro do tempo, não é isso. Mas talvez para solucionar alguns termos desses que você está mencionando, por exemplo, né, numa petição, sei lá, talvez vale a pena se reunir um grupo que tenha feito um pequeno treinamento ali para chegar à conclusão de qual seria o termo e, a partir daí, começar a usá-lo. Mas vai requerer, pelo menos no começo, muitas vezes, em textos mais técnicos, né? Porque na linguagem ali do dia a dia a gente tem essas listinhas aí dessas técnicas aí que eu aponto, que são bem simples, mas vale a pena, eu acho que vale a pena isso, né? E é interessante, por exemplo, isso ser fruto de uma discussão mesmo, de qual é o termo que vai ser usado. Então, eu acho que quando são soluções bem formatadas, aí eu vou recorrer de novo à questão LGBT, que a gente hoje, dentro da comunidade LGBT, hoje está passando por isso. As pessoas falam LGBTQIA+, LGBTQINP+, que LGBTQIN, LGBT2S, LGBTDF, tem essa questão toda. E eu faço parte da diretoria da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, e teve uma discussão muito, muito profunda sobre isso, e a gente resolveu, olha, vamos usar LGBT+, porque LGBT+, é mais inclusivo. Porque se você esquece o I, você pode estar dizendo que você tem problema com as pessoas intersexos, se você não inclui o P de pansexual, você, né, ou põe o P, N antes, agora as pessoas demissexuais estão querendo botar o D, gênero fluido querendo botar o F. Então, quando você coloca LGBT+, LGBT é um termo histórico, e o mais, você está dizendo que você reconhece essas possibilidades todas de outras orientações sexuais e de identidade de gênero. Mas isso foi fruto de uma discussão. E agora você já vê a Rede Globo começando a usar o LGBT+, você já vê isso começando a ser implantado, porque o próprio LGBT teve um congresso em Brasília, em 2009, se eu não me engano, olha, a partir de amanhã todo o movimento usa LGBT, porque as pessoas usavam GLS, GLBT, então teve um alinhamento. Então, acho que tem coisas, termos que são
importantes, basilares, né? Isso como você está dizendo, temos que vão ser usados muitas vezes. Vale a pena isso. Tem e se em algum momento alguém deliberar que, olha, a partir de agora a gente está usando esse termo aqui porque ele é mais inclusivo. Então, que ele vai ser, para alguns termos específicos, isso vai ser o fruto de uma construção, né? Como, sei lá, pessoas servidoras. Legal. Por favor, o senhor permite só um complemento? Rapidinho, só uma pergunta. Em relação, por exemplo, eu posso usar todes em uma petição? Você já viu todes? Por exemplo, eu quero falar todos os trabalhadores daquela empresa. Eu posso falar todos, todas e todes? Assim, juridicamente, eu posso fazer isso? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas, como eu digo assim, eu particularmente não gosto do todos, todas e todes, porque eu acho que você está reforçando, criando um terceiro gênero. E o objetivo de usar todes, para mim, é não usar nem masculino nem feminino. Aí é usar um neutro para não reforçar. Quando você fala todos, todas e todes, parece que você está falando para os homens, para as mulheres e para as pessoas não binárias. Pode ser essa a intenção. Pode ser essa a intenção. Mas, muitas vezes, eu prefiro não usar, né? Então, todas as pessoas que trabalham na empresa, em vez de todos os trabalhadores, ou todos, todas e todos, né? Essa coisa de reconstruir um pouquinho, né? Então, muitas vezes você colocar isso, todas as pessoas que trabalham. Tinha uma empresa que eu fiz um negócio que o slogan deles era assim, era uma, como é que era? Era uma coisa, e era uma agência que era, nossa, era 90% do staff era composto por mulheres. Então era assim, era uma agência, não me engano, era para pensadores, criadores, e eu falei, nossa, né, por que não faz para pessoas que pensam, criam e né, eles mudaram o slogan da empresa, porque era isso, não estavam nem se dando conta. E uma empresa é isso, basicamente, toda a direção era formada por mulheres, e no slogan lá da empresa estavam reforçando. Então, por exemplo, isso, né? Como é que a gente aqui diria? O slogan deles, o eles, por que eu estou usando eles? Eu estou pressupondo que são só homens que estão lá decidindo, né? Então, eu não preciso usar deles e delas, ou deles. Eu falo, o pensamento da empresa mudou. O pensamento da direção da empresa mudou. Porque se eles genérico, essa coisa dos outros, né? A gente usa muito sempre também, né? Esses são os mais difíceis. A gente fala, vou pensar, você tem que pensar no outro. O outro está no masculino, né? Eu tenho que pensar no outro e na outra. Não, eu tenho que pensar nas outras pessoas. Então, tem coisas que vão saindo, que vão mudando naturalmente. Naturalmente não, né? A gente tem que forçar um pouquinho, a gente tem que se esforçar um pouco. A Mônica colocou ali, eu aproveito, eu ia falar boas-vindas, o substituto de para bem-vindos é boas-vindas. Boas-vindas. Aproveitando, agora fora um pouquinho, André, do marcador de gênero, a gente tem outras pessoas que existem, que têm as suas diferenças. Então, a gente pode, a gente trabalha aqui na Justiça tanto no público interno quanto no público externo, com pessoas com deficiência. Eu sempre esqueço de fazer a audiodescrição. Eu vi que a Márcia começou, daí eu sempre me esqueço, é uma questão cultural que a gente precisa rever, e a nossa comunicação nem sempre ela é escrita, né? A gente tem uma comunicação não verbal e uma atitudinal que ela pode ser mais inclusiva. Você tem alguma dica para a gente aqui dentro do judiciário de como a gente pode ter essa comunicação inclusiva não verbal que abarque mais esse tipo de público, sobretudo as pessoas com deficiência? Quando você fala não verbal, você está se referindo... atitudinal, por exemplo, além da audiodescrição, alguma outra atitude que a gente possa ter para incluir mais as pessoas? Olha, tem várias diquinhas, assim, né, que, por exemplo, quando você vai falar num auditório, um sistema de som, você fazer uma pequena menção fora do sistema de som antes de começar, simplesmente para as pessoas que também têm, né, pessoas com deficiência visual, que muitas vezes não sabem para que lado olhar, porque o sistema de som está ali, então só para ela localizar, para ela poder direcionar o rosto na direção certa.
Quando você vai falar com pessoas cadeirantes, sentar e ficar na altura da pessoa falando, para não ficar sempre naquela posição né, muito mais alta. Tem uma questão, por exemplo, se a gente está falando, eu não sei se é não verbal, mas a gente fazer pausa entre tópicos, porque tem um número grande de pessoas com dislexia, e a dislexia é algo que está presente, né, em todo mundo. Aqui, certamente, tem pessoas com algum grau de dislexia normal. Às vezes, a pessoa precisa de um segundinho a mais para processar a informação. E então, assim, você dando uma pausa, você está respeitando esse momento ali da pessoa, né? Que nem todo mundo consegue emendar um tema ali no outro, uma frase na outra. Então, quando vai trocar de tópico, fazer um pequeno. Então, são pequenas atitudes ali que a gente faz. Tem uma coisa, por exemplo, que hoje em dia me incomoda muito, por exemplo, em apresentação, apresentação que não faz com... A pessoa esquece, fica mais bonito, mas ela faz sem contraste das letras, com letrinhas pequenininhas. Eu não consigo ler nada hoje em dia mais sem óculos aqui, às vezes nem com óculos. Então, assim, é isso, fazer uma apresentação com contraste de letras grandes, para todo mundo poder ler, porque não são só as pessoas cegas, né? As pessoas têm diferentes graus de deficiência visual também. Então, são essas questões. Com relação ao vocabulário de pessoas com deficiência, vale a mesma questão, é sempre pessoa. A gente tem que lembrar que é sempre pessoa, né? Então, a gente está falando de pessoa com deficiência. Então, a pessoa, se valer a pena você dizer qual é a pessoa com autismo, do espectro autista, pessoa com deficiência visual, com deficiência intelectual. Os únicos dois grupos, assim, pelo menos, de ter muito contato. E, para isso, eu fui lá com meu amigo Cid Torquato, que já foi secretário da pessoa com deficiência aqui. A gente teve uma troca, quando eu estava escrevendo no manual, teve uma troca muito grande, inclusive. Mas ele, né, e as pessoas cegas e pessoas surdas, se são pessoas realmente cegas, que não enxergam, não com deficiência, que tem deficiência visual, que não é necessariamente a cegueira, né? Então, pessoas cegas e pessoas surdas, a gente usa cegos for um homem, cegas for uma mulher, né, ou pessoas cegas, mas as outras deficiências todas a gente usa pessoa com deficiência, e se for o caso, especificamente a deficiência. Aí tem aquelas dicasinhas, né, ali de não usar nunca o diminutivo, é algo que a gente não deve usar mesmo, né, falar ceguinho, né, que são coisas que diminuem, e isso vale para pessoas gordas também, então a gente evitar o gordinho. O gordinho é um problema de quem fala a palavra gorda ou gordo. Você quer dar para você uma palavra muito forte, então você tenta dar e você com isso demonstra o seu sei lá, mal-estar com a palavra. Então, pessoa gorda é uma pessoa gorda. Isso vem do movimento de pessoas gordas mesmo, esse tipo de reivindicação. Então, acho que entendendo, né? Nas questões LGBTs, né, tem aquelas coisas básicas da gente sempre usar, né, a travesti é sempre no feminino, né, existe é muito ofensivo para uma pessoa travesti, né, tratá-la pelo masculino. Para que você vai estar no dicionário permite os dois gêneros? Ok, mas para que você vai insistir né, em usar um masculino que o movimento é contra? Para quê? É para espezinhar a pessoa com esse objetivo? Tá, se o dicionário permite, ok, mas teu objetivo é falar com essa pessoa, falar dessa população, ou é diminuir essa população? Porque se ela sente que o masculino diminui, para que você vai reforçar isso? Então, acho que são essas questões que são muito, de novo, respeito, empatia, que a gente tem que seguir. Acho que são esses preceitos que valem para tudo. E mais uma questão que eu acho que é muito importante, que é assim, entender que a gente vai continuar errando. Eu vou usar errando, né? A gente vai continuar errando durante um tempo, mas é se corrigir. E se for corrigido, e eu também acho que é uma outra dica, se for corrigir outra pessoa, não corta a pessoa quando ela usou um termo incorreto, para ela terminar a frase. E aí faz com um tom de, olha, eu estou querendo ajudar você a evoluir também, porque eu passei por esse processo. Então, assim, olha, usa esse termo aqui, não esse outro, né?
A gente É tem um uma processo. pergunta, a gente tem uma pergunta bem interessante aqui no chat, se usar a sigla PCD em um texto de site oficial é algo que estaria tornando a pessoa em um objeto. Quem fez a pergunta foi o Fábio Reis, da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso. Não, Fábio, é o termo que as pessoas com deficiência usam, PCD. Se quiser ser nota 1000 com Czinho minúsculo, P maiúsculo, Czinho minúsculo, D maiúsculo. Se não, PCD. Mas, né, para você ser... Mas esse é o termo. Esse é o termo mesmo que as pessoas com deficiência usam. Porque o que a gente está mudando é o termo deficiente, que é o que a gente usava antes, né? E quando você usa o termo deficiente, você está colocando a deficiência da pessoa à frente da condição dela de pessoa, né? Cris, quer fazer uma pergunta, Cris? Não, rapidinho, só para complementar o PCD, que isso muito me interessa. A sigla PCD foi convencionado, então as pessoas, elas chegaram, o que a André está falando, né, da gente sentar e convencionar uma atitude. Então, as pessoas com deficiência convencionaram que PCD, que é pessoa com deficiência, dessa forma que ele falou, P maiúsculo, o com, C minúsculo, D maiúsculo, ela já está ali agregando que é uma pessoa que tem uma deficiência. Antes a gente falava de PNE, pessoa com necessidade especial, ou pessoa deficiente. Então, a pessoa não é deficiente nem é portador de uma deficiência. É uma pessoa com uma deficiência. Aí abrange todo mundo. E É só para completar. necessidade especial, grávida tem necessidade especial, Todos eu quebrei o temos. Eu quebrei o braço, eu tenho uma necessidade especial. Exato. Não é... eu esses dias eu vi em espanhol, eles estão começando a usar pessoas com capacidades diferentes, que é interessante também. Interessante. Né? Mas, enfim, cada lugar vai dando a sua... eles usam PCD também, mas é porque a sigla quer dizer outra coisa, né? Eles, enfim. Sim. Doutora, eu posso aproveitar para falar sobre audição, né? Que o André não falou tanto. O deficiente auditivo, ele tem que estar sempre na frente da pessoa que fala, porque ele vai fazer a leitura labial, que às vezes é mais simples. Nem todo deficiente, eu coloquei até no chat, nem todo deficiente auditivo ele é alfabetizado na língua de sinais. E a língua de sinais, ela é uma língua que ela funciona aqui no Brasil, em outros países ela tem alguns símbolos diferentes. Então, assim, a melhor medida seria, né, colocar que às vezes a gente vê os eventos com o pessoal interpretando ali em línguas de sinais, mas a melhor medida mesmo é colocar essa pessoa ali e, se possível, ter um assistente ali para auxiliá-lo em qualquer dificuldade. É só isso, gente, que esse tema muito me interessa. Márcia? Eu ia te passar a palavra, chefe, aqui estamos nos encaminhando para o final, passou muito rápido, sempre uma delícia te ouvir, André. Ah, que bom. Não, esse é eu acho, a gente também tem que ter consciência, é muito engraçado, porque eu escrevi primeiro um manual prático em 2020 e depois eu escrevi o manual ampliado de linguagem inclusiva em 2021. É interessante como já tem atualizações, né? Então é isso, a gente tem que entender que reforça essa ideia de que é um processo, né? Nada está fechado. Eu acho que a gente tem uma intenção quando a gente fala de linguagem simples. Acho que a linguagem simples a gente está falando de algo que eu acho que tem uma convenção que já está posta ali, é uma linguagem que tem que ser, né, mais compreensível para todas as pessoas. Quando a gente fala de linguagem inclusiva, a gente está participando de uma construção. Então são termos que estão se atualizando. É algo que não está dado, não tá fechado. Por isso que eu acho que é um processo, né? Eu sempre costumo dizer isso, que a questão da comunicação inclusiva ela é um processo. Ela parte de algo que não vai mudar nunca, que é essa questão de você enxergar o outro. No caso dos marcadores de gênero, porque nos outros casos todos a gente está falando dos vocabulários, basicamente. Quando a gente fala de marcadores de gênero, a gente fala realmente de algumas mudanças de estrutura, de construção de algumas frases, né? De reconstrução para torná-la mais inclusiva. Mas é isso, é uma decisão, é um processo, acho que é um processo civil, faz parte de um processo civilizatório, né? A gente fazer evoluir o idioma. Da mesma maneira que a gente não usa termos que ofendem as outras pessoas diretamente, a gente também
não usar uma linguagem que invisibiliza outras pessoas também, e no caso aqui a gente está falando das mulheres, que são mais da metade da população. Então, é de cara isso que a gente está falando, é mudar, incluir nos nossos discursos, incluir na maneira da gente enxergar o mundo, na verdade, porque é isso, todas as pessoas que estão convivendo com a gente. Bastante evolução, né? Eu tenho um livro do Adam Grant que ele fala que a gente não... Quando uma pessoa fala para a gente que usa o Windows 95, a gente dá risada dessa pessoa, né? Porque ninguém mais, o sistema hoje muda, né? A todo momento. Então, por que a gente fica com um pensamento lá dos anos 90, que nem é tão... Quer dizer, é tanto tempo, mas para quem nasceu em 80, 70, não é tanto tempo assim, né? Então, por que a gente continua tendo atitudes e pensamentos e escritas dos anos 90, dos anos 80, né? Então, a gente tem que atualizar o jeito que a gente fala. André, muito obrigada. Eu acho que passou uma hora aqui, que faz uma hora e 10, uma hora e 20 que a gente está conversando. Foi muito bom conversar contigo, ouvir teus ensinamentos. Eu acho que é um processo, acho que todos e todas nós temos que evoluir, né? Temos que... É um constante aprendizado. Não basta só ler o manual de leitura inclusiva e não aplicar. É uma constante revisão também, tanto sua, como você falou, das palavras, quanto dos nossos documentos e dos nossos procedimentos. Então, só agradeço, desejo uma boa tarde para todos, para todas, para todes. E é difícil, gente. E vamos aproveitar aí o restinho de sexta-feira para trabalhar e daqui a pouco se divertir um pouquinho e descansar, tá certo? Uma boa tarde. Muito obrigado, viu, a todo mundo. Foi ótimo. Obrigada, professor André. Muito bem. Obrigada a todo mundo que veio aí, que está sempre com a gente. E vamos programar para julho algum outro tema também super interessante para vocês. Acompanhem. André, obrigado de novo. Muito obrigada mesmo. Valeu. Adorei. Tchau, tchau, pessoal. Até.